Santíssimo Deus, eterno Pai, damos graças a Ti, ó Pai, porque podemos estar aqui reunidos para aprender mais sobre a Tua palavra, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu se revelar a nós através da Bíblia, ó Pai. Ajude-nos a entendê-la, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, ó Pai, para que possamos entender a boa, reta e perfeita vontade Tua para a nossa vida, Senhor. E que possamos pôr em prática toda a mensagem do Evangelho aqui em Portugal. Esteja também com o pastor Leonardo, que vai dar essa aula, que essa aula possa ser para a Tua glória, Deus. Humildemente pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então pronto, até para acalmar o coração. O cara orou pelo pastor, eu fiquei feliz. Faz tempo que eu não ouvi alguém orando pelo pastor aqui na igreja. Mas vamos lá, ó. Semana passada a gente começou a estudar a pessoa de Deus. E o que vocês lembram que a gente conversou na semana passada? Como que a gente pode conhecer a Deus? Pela revelação geral, pensando em macro assuntos, revelação geral e revelação especial, certo? Na revelação geral, o que a gente viu, dá para ver vários outros, né? Mas o que a gente viu acerca de Deus que é possível identificar através da revelação geral? Vocês lembram? Tem a ver com a criação, que a revelação geral é a criação. A gente viu criatividade, talvez, vamos colocar aí sabedoria? Sabedoria. Então a gente viu lá imensidão, a gente viu sabedoria, a gente viu o amor de Deus, a maneira como Deus cria, de uma forma que provê sustento para nós, de uma forma harmoniosa. Falei na pregação até da questão de Deus criou, Deus esperou, né? Ou Deus organizou as coisas de um jeito que a gente só entra na criação quando está tudo organizado, onde a vida é possível, por exemplo, né? E depois a gente foi começar na revelação especial, né? E na revelação especial a gente viu que a gente pode conhecer Deus através dos seus nomes. Então nós vimos que existem vários nomes dados a Deus, e cada nome desse atribui ou nos mostra o quê? Uma ênfase, uma característica, um atributo, né? Então a gente falou do Deus que cura, o Deus que provê e tudo mais, né? E vocês lembram algum dos nomes que nós vimos, não? Aí a gente entrou na definição de nomes, a gente entrou no El, Elohim e Elion. Então El, um título, Deus. Elohim, aquela ideia de que Deus muitas vezes é referenciado no plural, nessa ideia da majestade dele, né? E o Elion, que é aquela ideia do Deus exaltado, né? A gente viu isso aí. Vimos Adonai, vimos até que os judeus acabam trocando, né, o tetagrama no Antigo Testamento, quando aparece Yahweh, eles colocam Adonai. Mas nós vimos que dá essa ideia de senhorio, né? Aí vimos El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E nós vimos o maravilhoso Yahweh de Sabaoth, né? Vocês lembram desse daí? Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. Essa ideia de que Deus ele controla todas as coisas, né? E tudo está nas suas mãos. Então essa ideia de o Deus dos exércitos pensando também na esfera espiritual. Alguma tradução possível seria Deus das hostes, né? Para nós uma palavra meio fora do comum, mas quando a gente pensa em exército, normalmente a gente pensa só em coisa material, né? E aqui passando um pouco daquela ideia transcendente, quando o profeta ora e vê o exército todo de fogo ao redor e tudo mais, né? Então pronto. Aí depois vimos lá no Novo Testamento Theos, né? A ideia de Deus, o termo grego para Deus, tanto é que a gente está num curso de teologia. Aí nós vimos o Kyrios, né? A ideia de Senhor, esse termo aplicado inclusive para Jesus também. E vimos aí que, diferente de muitos, ou de alguns, Deus é pai e não mãe. Então nós vimos a expressão no grego aí, o pater. E pronto. E aí a gente vai começar a entrar mais a gente vai chamar dos atributos ou no ser de Deus. E de novo eu vou voltar num aspecto importante, que é a ideia da incompreensibilidade de Deus.
Então, parte do que Deus é incompreensível. Isso é importante para nós. Então, olha lá que Calvino vai falar sobre isso. Calvino diz que ele é insondável. Por certo que sua essência transcende a compreensão, de sorte que a sua plena divindade escapa totalmente aos sentidos humanos. Então, uma coisa importante aqui, a sua plena divindade. Quando você olha isso, que a plena divindade escapa a todos os sentidos humanos, o que a gente pode perceber a partir dessa afirmação? O que a gente pode afirmar a partir disso? O que Calvino quer dizer com isso? Que a sua plena divindade escapa totalmente aos sentidos humanos. Isso. Aí um termo que o pessoal gosta de usar na teologia é: a gente nunca vai conseguir conhecer a Deus exaustivamente ou compreensivamente. Ou seja, nunca de maneira total. Essa é a ideia de Calvino aqui. Depois o Berkhoff vai falar, né? A teologia reformada sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um completo e perfeito conhecimento de Deus. Ter esse conhecimento de Deus seria equivalente a compreendê-lo. E isso está completamente fora de questão. Aí vai falar do finito não pode conter o infinito, né? Só que daí falou no latim ali, né? Além disso, o homem não pode dar uma definição de Deus no sentido exato da palavra, mas uma descrição parcial. E a pergunta que quero fazer para vocês é: se nós pudéssemos compreender a Deus exaustivamente, o que isso diria acerca de Deus? Mais alguma coisa? É limitado, finito. Não seria... Como? Que não seria Deus, né? A gente poderia dizer que seria um Deus pequeno demais para ser um Deus de verdade. Então, quando a gente pensa em alguma realidade, ou em alguma coisa, ou em alguém em que a gente consiga compreender completamente, isso significa que é algo muito pequeno. E essa é só para os maridos. É tomar que minha esposa não veio hoje, eu estou mais solto. Pode gravar. Maridos, vocês conseguem compreender exaustivamente a vossa esposa? Tanto é que eu sempre fui contra, na escola bíblica dominical, até a classe de casais. Eu acho que a escola bíblica dominical a gente tem que se esforçar a estudar mais a Bíblia, né? E um dos argumentos que eu fazia para os proponentes da sala de casais é o seguinte: se eu entrar nessa sala, eu vou conseguir entender minha esposa? Ou não? Ou então eu prefiro entender a Deus para daí conseguir tratar minha esposa corretamente, né? Era a brincadeira que a gente fazia lá, era para provocar o pessoal e eu tentava roubar alunos da sala de casais para mim. Então, se a gente não dá conta de compreender os nossos cônjuges, agora eu estou jogando para os dois lados, apesar de a gente ser muito mais fácil de ser compreendido, o homem. É muito mais fácil. Não tem nem comparação isso aí. Mas se a gente não consegue compreender, quanto mais a pessoa de Deus. Quanto mais a pessoa de Deus. Por exemplo, eu tenho um grande desafio como pastor, que é compreender o povo da igreja, e eu não entendo. Hoje, se eu começar a falar as pessoas que estão no meu coração que eu não entendo, eu vou começar a pecar aqui. Porque tem coisa que você combina e as pessoas não fazem do jeito que você combinou. E eu vou parar por aqui. Mas é difícil, você tenta, porque a sua ideia como pastor é tentar prover alguma coisa para as pessoas a partir daquilo que você percebeu delas. Mas não dá, é difícil. E isso vai nos levar a uma situação de dependência, né? Da gente se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, não dou conta. Me ajuda. Me dê sabedoria, porque se o Senhor me der força, eu mato.
né? Se você já sabe um ditado, né? Vamos ver aí nosso amigo Sproul, né? O nosso amigo Sproul vai falar que nada é mais óbvio do que isso. Um objeto infinito não pode ser comprimido dentro de um espaço finito. É mais ou menos a ideia do latim que o Berkhoff colocou, mas é importante quando a gente começa a pegar essas ideias repetidas ou vários pastores falando mais, ou vários autores falando mais ou menos a mesma coisa, o que isso significa? Que tem pelo menos uma ressonância, né? Tem a tendência de ser verdade isso aí. Se ao longo da história vários falaram isso, então vamos pegar lá, Calvino, 1500 e alguma coisa. Aí vem o Berkhoff, dizendo 1900 e alguma coisa. Aí vem o Sproul, final, mas vamos pegar, ficou mais famoso nos anos 2000 para frente. Então você vê que ao longo da história, fica claro que não dá para compreendê-lo completamente, né? E eu sempre dou aquele exemplo de as águas dos oceanos seriam possível de enfiá-las dentro de um copo que eu acabei de tomar o chá aqui? Não. A distância nossa para Deus é muito maior do que essa, do oceano para um copo. A distância assim, é muito maior. Então, agora, vamos dar uma olhada em alguns textos que vão mostrar a incompreensibilidade de Deus. Ok? Vamos olhar para esses textos. Então, eu quero que vocês abram aí Deuteronômio 29, 29. Quem me conhece sabe que eu gosto desse texto. E eu quero que a pessoa que achou, os nossos irmãos aqui de Passos aí que vão ler para nós, está usando a NAA, certo? Ara? Não, então agora lê com força. Então pronto. O que eu poderia falar de outras coisas sobre esse texto, mas dentro dessa ideia de que Deus, a gente não pode compreender a Deus completamente, como que a gente pode extrair essa verdade desse texto? Que ela está aí. Ou seja, tem coisas que a gente não consegue conhecer ou descobrir. Por quê? Porque elas não foram reveladas. Se elas não foram reveladas, elas estão em quem? Em Deus. E se elas não foram reveladas, pressupõe que elas existem. Você só revela aquilo que existe. Então, por exemplo, tem coisa que Deus não revelou, pelo menos para mim não revelou com quem eu casaria. Foi um processo ao longo da vida, mas não foi uma revelação. Deus não revelou, por exemplo, a aparência física de Adão e Eva. Lá no texto bíblico não fala que cor que eles eram. Hoje, lá pelos avanços científicos, a gente consegue ver, por exemplo, você consegue fazer uma proposição lá dos materiais genéticos que daria todas as cores de pele, tipo de olho, não sei o que existe hoje, a partir de um casal só é possível. Então a gente consegue imaginar alguns dos fenótipos. Gostaram dessa aí? Não. Vocês lembram disso ou não? O que são fenótipos? Expressão do gene, né? Então é aquela manifestação, né? Então, a cor do cabelo, cor de pele e tudo mais. Então tem algumas coisas que não estão reveladas, não está revelado Aí, por exemplo, uma pergunta, né, que não fala lá. É uma coisa que a Bíblia não fala. Adão tinha ou não tinha umbigo? É uma pergunta que o pessoal faz, não tem implicação doutrinária nenhuma. Ou qual que era o fruto que Adão e Eva comeram? Então, o pessoal acredita até que criaram a marca, né? Mas não foi a maçã, não tem lá. Aí, por exemplo, é a piada muito de nerd, meu, né? Mas na Bahia o pessoal vai falar que foi o coco. Porque ele tomou e comeu. Então pressupõe duas coisas, né? A gente não sabe que fruto foi. Tem coisas, e aquilo que não foi revelado, o quão importante é para nós? O texto fala que não é para você se preocupar com isso. O texto fala para você se preocupar com o quê? O que está revelado. Aí você não se preocupa com a Bíblia. Aí você não lê a Bíblia.
E aí você quer saber as coisas que não estão na Bíblia. Entende a loucura nossa? Então, mas Deus é incompreensível porque existem coisas que não foram reveladas, né? Quem que vai abrir em Jó 26:14? Quem que pode abrir em Jó aí? Quem que tá bom de Bíblia aí? Aí é o cara do celular, do telemóvel, olha lá. Então, 26:14, lê aí. Na hora que você lê o capítulo 26 inteiro, aí ele fala assim, isso é só a orla ali, é só a beiradinha daquilo que Deus pode fazer. E você lê o capítulo 26, é impressionante, né? E, então pronto. Então Deus é incompreensível em seu ser. Já que você está em Jó, vai para o 36:26, passos aqui, vai abrir Isaías 55, 8 e 9, você abre Romanos 11, 33, 34. Isaías 55, 8 e 9. O que está escrito lá em Jó? Diz que Deus é grande. Deus com o número do seu. Engraçado isso, né? Você vê essa ideia da eternidade sendo expressa de uma forma tão simples. Ó, o número dos seus anos não dá para calcular. Até porque ele está fora da realidade temporal, né? Isso é uma coisa. Isaías 55, 8 e 9. Então, olha só. Vamos pegar essa ideia da incompreensibilidade de Deus, e vamos pegar esse texto aqui dos meus pensamentos, dos seus pensamentos, dos meus caminhos, dos seus caminhos. Uma das coisas que eu falei para vocês no começo do curso de teologia é que se a gente estuda e a vida não muda, é idolatria. Né? Foi até o Pedro fez um corte desse aí. Né? Se você estuda lá teologia tal, virou idolatria. O como que a realidade da incompreensibilidade de Deus afeta a nossa vida prática. O como eu entender que eu não posso compreendê-lo exaustivamente muda a minha vida. Pergunta para vocês e eu quero interação, para que hoje a saideira do ano. Nossa dependência dele. Isso é um detalhe muito importante. O que mais? Nós somos limitados, e aí o limitado vai nos conduzir à dependência. O que mais? A gente sempre vai aprender algo novo, e isso é importante, porque a gente vai passar a eternidade sem ser entediado aprendendo mais de Deus. Por exemplo, que a pessoa tem uma visão de eternidade que ela vai ser entediante. Né? Todo mundo lá na nuvem tocando harpa. Não tem nada dessa furada aí. Mas não vai ser entediante, né? O Amar ia falar alguma coisa? Dependência. O que mais? Uma posição de adoração. E para o dia a dia? E assim, a gente tem, como crente, é uma coisa que eu tento combater lá desde quando eu comecei a ter alguma oportunidade de ensino. Gosto de faz tudo para a glória de Deus. Beleza, mas como que faz isso para a glória de Deus? Como que você faz? Daí o John Piper, né, escreveu o artigo lá, bebendo suco de laranja para a glória de Deus. Como que porque a gente põe os nomes, e presbiteriano é bom nisso. A gente põe os nomes bonitos no negócio, e aí assim, como que isso se manifesta na vida real? Você me leva para uma posição de adoração. Como que eu adoro a Deus sabendo que Ele é incompreensível? Como que eu adoro? Você, eu sou limitado, burrão. Como que eu adoro a Deus com isso? Com obediência, com o que mais? O que a gente é bom demais em fazer no dia a dia? Fale por você. É uma verdade. Para algumas pessoas, brincando. O que a gente é bom demais em fazer? Não, e a gente que não tem. A gente tenta ter.
será que pode acontecer uma realidade que eu vivi e vocês não viveram? Será que a gente é bom nisso? Então, me parece que a gente tem um coração muito propenso à murmuração. Eu sou, isso aí eu sou bom esse negócio aí. Hoje eu tô num daqueles dias. E o que é o ato de murmurar? Por que eu murmuro? Por que eu reclamo? Eu não estou satisfeito. Eu não estou grato. Talvez eu esteja dizendo para Deus, eu mereço mais e melhor. Talvez eu esteja a dizer para Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo da minha vida. O Senhor está sendo injusto em me colocar por determinado tipo de sofrimento. O Senhor está sendo injusto em ter me tirado do emprego. O Senhor está injusto em ter deixado com que eu ficasse doente. O Senhor está sendo injusto comigo ou sendo duro comigo por conta disso ou daquilo outro. Não parece ser isso a murmuração? Agora, se eu entendo que Deus é incompreensível no seu ser, e se eu entendo o que Isaías 55, 8, 9 diz, vai dizer que os meus pensamentos são maiores ou mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Será que se eu entendesse esse texto, a minha postura seria de murmuração? Ou será que daí sim me levaria à adoração, a em meio ao sofrimento, eu ter condições de me prostrar diante de Deus e falar assim, o Senhor sabe o que é melhor para mim? Me ajuda na minha fraqueza, me ajuda a entender as minhas limitações, me ajuda a te adorar em meio à dificuldade. Me ajuda a entender o que o Senhor tem para mim, me ajuda a entender o que o Senhor está removendo do meu coração. Me ajuda a ter um coração cada vez mais parecido com o de Cristo. Não parece fazer sentido isso? Então, é nessa hora que eu entendo que a teologia se torna real. É nessa hora que o conhecimento se manifesta na vida prática. E por isso que eu não gosto de falar em ortodoxia e ortopraxia de maneira separada, porque para mim elas têm que andar juntas. Se não anda, não tem como. Vocês conhecem os dois termos, né? Ortodoxia e ortopraxia, sim ou não? Se não conhecer, é zero estresse. Ortodoxia é conhecer, entender, perceber corretamente. Ortopraxia é fazer aquilo que é certo. Então, como que eu posso saber o que é certo se eu não faço? Então, eu não conheço verdadeiramente. Ou como que eu faço o que é certo que eu não conheço? Então, eu não consigo entender como que o povo fica separando essas coisas, né? Mas pronto. Então, é a hora que a teologia toma vida na nossa vida, é quando a gente começa a pegar esses textos, a olhar para Deus e falar assim, o Senhor sabe o que é melhor. O Senhor sabe o que é melhor. É duro, é duro, é duro. E assim, uma das experiências mais duras que eu tive na minha vida foi um velório infantil. Foi um negócio que aquele dia eu fiquei mexido, mas eu não sou negócio de morte, assim, eu sou meio tranquilo com isso. Como esse dia, você chega no velório em que o caixão é mais um pouco maior do que a caixa do meu sapato, aí você vai falar assim, por que aqueles pais tiveram que passar por isso? Foi ruim para mim, eu não consigo dimensionar para eles. Eu fui com meu amigo Nilson, na volta a gente nem se conversou, a gente saiu de Jundiaí para São Paulo sem se falar praticamente. Eu não tinha o que falar, meu. Agora, os caminhos dele são melhores que os meus? Aí pegando um exemplo melhor, né? Melhor para uns, pior para os outros, né? Eu tinha certeza que eu ia voltar para o Brasil. Tinha certeza que hoje eu estaria no Brasil. Em junho do ano passado, eu estava convicto de que eu voltaria para o Brasil. Passei um mês no Brasil fazendo propaganda enganosa para o povo, falando, vou voltar ao Brasil, tenho certeza disso, assim, alguma igreja que me queira, com a informação que eu tenho hoje é isso e tal.
Para eu voltar para os Estados Unidos, recebo uma mensagem, uma ligação, na verdade. Acho que tem uma chance para você ir para Portugal. Então, bom para uns, ruim para outros, né? Bom para os que ficaram no Brasil, ruim para vocês aqui, que tem que me aturar, né? É a vida, é a vida. É uma vida, né? Mas é essa ideia de que a gente vai fazer planos e a gente vai sonhar com coisas e Deus tem coisas diferentes para nós. E é na incompreensibilidade dele que a gente tem que se prostrar em humilhação, reconhecendo que ele sabe o que faz. Ele sabe como ele vai mudar o nosso coração. E aí é você ficar firme, seguro, que ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E aí, vai lá. Da ortopraxia à ortodoxia. Isso, é uma boa comparação. Não dá, né? Tiago vai falar isso. Então, por exemplo, a ideia de fé e obras é a ideia de ortodoxia, fé, porque a fé, dentro das Sagradas Escrituras, a palavra fé é usada de maneiras diferentes. Então, em alguns momentos, o que a palavra fé significa é aquilo que nós cremos, a ortodoxia. E as obras são a ortopraxia. Então, essa é a ideia. Então, aquilo que eu faço, eu só posso fazer o que é certo a partir da fé que eu tenho. Essa é a ideia. E Tiago fala assim, se você diz que tem a fé, a ortodoxia, tem as obras, porque eu vou te mostrar a minha ortodoxia com a minha ortopraxia. Vou mostrar a minha fé com as minhas obras. Essa ideia de como que você separa essas duas coisas? Não tem como. Essa é a ligação mesmo. Uma boa ligação. Vai lá. Tá. Uhum. A mãe dela. Eu acho que a gente tem que olhar a circunstância e, por exemplo, eu não sei, aprendi essa com o Nilson, né, pastor Nilson. Às vezes ele fala assim, Léo, às vezes a melhor coisa que a gente pode falar é o silêncio. Muitas vezes tem coisa que a gente não tem a resposta, e a resposta que a gente tem, da maneira como a gente for falar, vai machucar naquele momento. Então, por exemplo, eu não sei se essa pessoa era cristã ou não. Se ela não era cristã, Deus continua soberano sobre ela. E Deus tem um propósito na vida dela. De alguma forma, a morte dessa criança trabalhou para isso. Agora, essa morte dessa criança pode trabalhar para afastar uma pessoa de Deus ou para aproximá-la de Deus. Pode ser um monte de coisa, que para nós é o que a gente não tem um conhecimento. Aí vai ser por quê? O porquê eu não sei. Como que eu vou saber o que Deus planeja? O que Deus planeou? O que Deus decretou? Eu não sei. Agora, eu sei que em tudo que Ele faz, Ele é bondoso. Eu sei que, com certeza, essa pessoa está a sofrer e que é uma excelente oportunidade dela se aproximar daquele que pode dar o conforto. Porque tem coisas que a gente não tem assim, não tem resposta. Por que que... eu tenho um primo que fez medicina, né? Aí teve uma época que eu falei assim, ô cabeça, que era outro cabeçudo. Ô cabeça, por que área que você quer da medicina? Eu estava na época de escolher especialização, eu falei assim, acho que eu vou pegar oncologia infantil.
Falei, tá. Você tem certeza disso? Ou não, porque qualquer coisa que eu puder fazer como médico para dar dias de vida para aquela criança e tal, pô, nobre, assim, bonito, né? Beleza, aí passou o tempo, a gente ficava muito tempo sem se ver. Os dois moravam em São Paulo, mas a gente não se via muito. Aí outra ida para Araçatuba, na minha cidade. E aí, cabeça, esquece. Aí, lá não, na família, meu apelido é Lê. Ô, Lê, esquece, meu. Não vai, oncologia infantil não dá para mim, eu não tenho estômago. Por quê? Porque você vê os negócios que você não consegue explicar. Aí você vai ter a explicação, que é a explicação real, que é: o pecado entrou no mundo e causou isso. E aí, tem um teólogo das antigas lá que, na maneira dele de apresentar o evangelho, ele fala assim: não era para ser assim. Não era para ser assim. Não era para ter morte desse jeito, não era para ter câncer em criança, não era para existir doença, não era para ser assim. Mas o pecado entrou no mundo. E agora a alternativa que resta é se prostrar diante de Deus. Que a gente vai ainda enfrentar a dura realidade do mundo caído, mas a gente vai para o mundo que não será desse jeito. Então pronto, vamos avançar aqui, eu vou dar umas puladas nos textos aqui. Então Deus é incompreensível por ser incomparável, então aqui são alguns textos. Depois vocês me cobrem aí para eu passar o slide, que daí vocês conseguem ter as referências. Mas basicamente Deus vai falar assim, com quem Deus pode ser comparado? Não dá, ele é incomparável. Então Deus, ele é inacessível, essa ideia de que existe coisas em Deus que a gente não consegue conhecer, acessar. E Deus é incompreensível na maneira como ele age. Quem pode abrir Filipenses 4:7? Como que está escrito aí? O que tem isso a ver com Deus é incompreensível na sua ação? O que isso tem a ver? Ele está falando de Deus agir, certo? E ele está falando da paz que excede todo entendimento. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tá. O que mais vocês acham que pode ser? E como que isso está relacionado com a paz que excede todo entendimento? Então, a ação de Deus é conseguir colocar paz no seu coração quando não faz o menor sentido. E aí tem um outro pastor que eu gosto, que é o que está planeado para vir aí primeiro final de semana de março, e quando o pai dele faleceu, ele estava muito em paz. Ele sempre contava histórias dele com o pai dele em sala de aula, então você vê que eles tinham uma boa relação. E aí no velório, as pessoas falavam assim, ainda não caiu a ficha dele. A hora que cair a ficha, a hora que ele percebeu o que está a acontecer, ele vai sofrer. E ele falou assim, eu nunca sofri do jeito que as pessoas esperaram. Porque não é que minha ficha não tinha caído, é que naquele momento eu experimentei da paz que excede todo entendimento. Eu pude experimentar naquele momento a graça que Deus derramou no meu coração, e diante da perda do meu pai que eu tanto amava, eu pude ter paz porque eu sabia que Deus estava no controle. Mas veja, essa é a ação de Deus. Ele age, inclusive, na forma como a gente sente e percebe as coisas. Então Deus é incompreensível você ter paz em meio a problemas, a tempestades. Então, às vezes, quando você vai ter contato com um descrente no trabalho, você pode estar passando por um baita problema, às vezes as pessoas do trabalho sabem o problema que você está a passar. Então era o caso, por exemplo, da Dani, quando a mãe dela estava no tratamento de câncer, o pessoal sabia disso. E assim, como que a vida continua seguindo? Ou como que tal coisa, né? Ou então, quando a gente teve
a situações diversas na vida, enfim, em que você consegue olhar para isso e ter paz para viver com aquilo. Isso não significa que você vai estar sorrindo de orelha a orelha, é diferente. Mas você nunca vai estar derrotado e oprimido por aquele negócio. Aquela coisa não vai te dominar. Aquilo não vai ser um senhor e você um escravo dele. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Mas Deus como que é a palavra mesmo? Cognoscível, né? É possível conhecer a Deus, né? E aí, como que a gente pode conhecer a Deus? Deuteronômio 29, 29. Nas coisas reveladas. Porque o pessoal só olha para a parte negativa do 29, 29, né? É aquela que está oculta, não é da tua conta. Não é? Não é da tua conta olhar isso. A tua conta é olhar o que está revelado. E o homem só pode conhecer a Deus na medida que ele se faz conhecido. E isso é um negócio maravilhoso, se for pensar. Porque a gente tem visto aí na série de Gênesis que Deus não apenas nos cria, ele escolhe ter um relacionamento conosco. Então, vamos pegar na figura de Adão, nosso representante federal. Deus cria Adão, Deus planta o jardim do Éden, coloca Adão lá para ter um relacionamento especial com ele, e Adão pode conhecer de Deus somente aquilo que Deus revela. E da mesma forma conosco. Vamos abrir lá em Mateus 11, 27, para ver o que está a dizer para nós. Mateus 11, 27. O pessoal da área aí está rápido na Bíblia treinada, né? Você fala, ela abre, essa daí é boa. Você vê que o cara lê a Bíblia mesmo. Ou seja, a quem ele quiser revelar. Então, vocês lembram? Isso aqui é uma boa. Quem foi a primeira pessoa a confessar Jesus como Cristo? Primeiro apóstolo, quem foi? Foi Pedro. Aí Jesus fala o que para ele? Bem-aventurado, se não estou enganado, bem-aventurado Simão Barjonas, não foi carne que tu revelaste, mas meu Pai que está... Ou seja, se você tem uma dúvida, porque na sequência, o que acontece na sequência? Arreda Satanás, certo? Na sequência acontece o arreda Satanás, não é? Se você tem dúvida se ele era crente ou não, ele era, porque ele falou antes, só pode confessar quem é Cristo se o Pai revelar, e o Pai só revela na nossa vida, transforma o nosso coração para a gente confessar genuinamente quem é Cristo, quem Jesus é crente. Mas na sequência você vê que ainda tinha uma caminhada ainda, né? Tinha uma jornada para ele aprender, né? Mas pronto, então é Deus quem escolhe se revelar a nós e ele escolhe se revelar em algumas coisas. Agora, o que ele escolheu lá já não é bastante coisa. Já é bastante coisa, né? A gente já não dá conta, não é? A gente já vive em alguma. Não, fala aí. Certo. Então, aí você está falando de Mateus 7, que é a hora que ele vai falar assim, em teu nome expelimos demônios. É um dos textos que eu mais gosto, é esse daí. E ele fala assim, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, uma coisa é você fazer uma profissão genuína e outra coisa é você fazer uma profissão não genuína. Então, o que está em questão ali é se era genuína ou não. Então, em Mateus 7, você vê claramente que não era genuína. Tanto é que quando você olha Jesus Cristo sendo atacado pelos fariseus, em vários momentos eles se achegam a Jesus usando palavras que eram mestre, rabi. Só que no coração o cara está tentando derrubar ele. A confissão não era verdadeira. Então a questão toda é como a gente confessa isso diante dele. E, veja, para minha tristeza,
Eu tenho certeza que no hall de membros da nossa igreja tem pessoas que não são salvas. Que professaram a sua fé, confessaram o nome de Cristo. Eu sei quem são? Não sei. Mas todo o fundamento bíblico me mostra que tem. E aí você vai começar a olhar como que eu posso ter alguma ideia, talvez, de quem não seja. Apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. A ideia da fé e obras. É um critério definitivo? Não. E a pessoa pode estar no momento em que ele está sendo deixado por Deus numa vida de pecado para que ele aprenda algumas coisas, como a confissão de fé vai falar, na certeza da fé e perseverança dos santos, por exemplo. Mas é uma questão que ela é complexa, porque a salvação pertence ao Senhor e não a nós, né? Mas pronto, então não está relacionado ao confessar somente falar com a boca, mas o falar de maneira verdadeira, crendo naquilo que está sendo falado. Então pronto. Então uma coisa importante, né? Ó, sem a revelação, não poderíamos ter qualquer conhecimento salvífico acerca de Deus. Então é através da palavra que nós podemos conhecer quem de fato Cristo é. É através da palavra que a gente vai conhecer quem Deus é. E aí a gente vai conhecer o Pai, o Filho e o Espírito. E o conhecimento salvífico vai vir somente através da palavra. E existe esse conhecimento, né? Esse conhecimento pode ser inato, ou seja, implantado por Deus na alma humana. Aqui já me ouviram falar isso do semi religiones e do sensus divinitatis, certo? Já ouviram falar? Sim, não? Então tá. Tem um amigo nosso que usava, eu acredito que tenha sido ele que cunhou essa expressão. JC João Calvino. Foi João Calvino que vai falar disso, então, que todo ser humano, baseado onde? Romanos 1. Que todo ser humano nasce com esse princípio de adorar alguém ou algo. O coração, o ser humano foi feito para... Ele é um ser que adora. A gente sabe que ele foi criado com essa inclinação, isso é parte do ser a imagem de Deus, para ter a sua adoração voltada para Deus. Mundo pré-queda. Com a entrada do pecado no mundo, entra ruído na linha, entra distorção, deformação do coração. Nosso coração agora, ele continua inclinado para a adoração. Mas o norte dele, pensando numa bússola, está desbalanceado. Parece estar lá no campo magnético, né? E a bússola girando. Então nós temos esse senso de divino, esse senso de querer adorar algo, nós temos esse princípio, essa semente de religião, porque é tão interessante você ver esse conceito na prática. Vocês sabiam que existe a igreja dos ateus? Por na Inglaterra tem. Por quê? Porque a gente tem esse senso de uma religião para adorar alguma coisa, nem que seja o meu umbigo, nem que seja a minha liberdade, nem que seja o meu eu. Mas eu não quero fazer isso sozinho, porque eu tenho esse senso de que mais pessoas fazem. Deus coloca isso na gente. Só que a gente consegue ver a afetação do pecado. Depois, se você quiser, pesquisa. Lá em Londres tem. Quando você for lá visitar a Cleidi lá, tal, vai lá e dá uma visitada nos caras. Eles têm cânticos, eles têm tudo, meu. É engraçado. Eu acho engraçado. Mas tá lá. Você vê que tem isso inato no ser humano, né? Então, esse conhecimento pode ser adquirido por meio da observação da criação e do conhecimento das Escrituras. Então, vamos ver o que o Rod... O Rod... Ah, é, eu tenho... Esse aqui é as partes que a Dani não gosta muito. Eu tenho foto do túmulo dele, eu fui lá no túmulo. Morou lá na região. Ele era da velha Princeton. Então, ele é do seminário que deu origem ao Westminster. Né, de onde saiu a divisão. Aí ficaram os liberais em Princeton. E os caras saíram. Aí ficaram os caras bons lá, segurando a onda. Gerhardus Voss ficou lá na velha Princeton, segurando os hereges. E aí o pessoal falou assim, ó, vai lá que eu vou segurar a ponta até vocês terem um seminário que está firme. Aí o Rod fazia parte... Ah, melhor ainda, o Rod tem um outro negócio que é muito legal para nós, os brasileiros e agora para os portugueses. Por quê? Porque foi numa pregação de Rod, de Ashbel Green Simonton, se sentiu chamado por Deus
para levar o evangelho para um país chamado Brasil. E foi na pregação desse Rod, o pai, o Charles, ou como dizer, o Charles, né? O Charles Rod, que ele vai sentir então essa convicção de que Deus estava chamando ele para isso e que ele ia para o Brasil. E ele tinha, acho que por volta dos seus 22 anos quando isso acontece, ele vai falar com a mãe dele fala assim, você é louco? Naquele país, né, até hoje você é louco ir para lá. Aquele país, você vai morrer de, não lembro se era febre amarela, acho que era, na época, ou malária. Malária, né? Era uma dessas coisas aí, então malária. Eu falei assim, aquele país inseguro, né? Eu acho que ela não tinha noção que ia fazer igual os americanos hoje, né? Não, tem macaco atravessando a rua, jacaré e tal, né? E ele fala assim, o lugar mais seguro que existe é no centro da vontade de Deus. Isso não importa onde seja. Aí, por conta dele, nós viramos presbiteriano no Brasil, que ele foi levar, né, o presbiterianismo, né, levar o evangelho sendo presbiteriano. E agora está a igreja brasileira sendo apoio, né, para a igreja portuguesa, né? Então, e esse cara estamos lendo, eu acho muito massa as conexões, eu acho muito legal. Por isso que eu quis ver o túmulo, né? E fui lá na capela onde provavelmente o chamado aconteceu. Depois eu mostro a foto para vocês qualquer dia. Então tá lá, ó. Enquanto, pois, admite-se não só que o Deus infinito é incompreensível e que o nosso conhecimento dele é parcial e imperfeito, que há muito em Deus de que não conhecemos absolutamente nada, e o que conhecemos, conhecemos muito imperfeitamente, não obstante o nosso conhecimento, até onde pode ir, é conhecimento. Então, primeiro, ele destruiu tudo que você sabe. Ó, não dá para conhecer muita coisa, e o que você conhece ainda é mais ou menos. Se eu pedir para você escrever na prova, você não escreve. Só que ainda assim, o que a gente tem é verdadeiro. Primeiro ele deu uma baixada na sua bola, na sua moral, falou, fica quietinho, você não sabe muita coisa e tal. E ele vai falar, Deus realmente é o que cremos ser, até onde nossa ideia dele é determinada pelo quê? Que ele fez de si próprio em suas obras, na constituição de nossa natureza, em sua palavra e na pessoa do seu Filho. Então, até onde o nosso conhecimento consegue abraçar essas coisas, o nosso conhecimento acerca de Deus é verdadeiro. Enquanto estiver condizente com essas coisas, é verdadeiro. Começou a ter um conhecimento divergente dessas coisas, é a ideia de Satanás, é a serpente na sua cabeça. Ou nos seus livros, dependendo. E uma coisa interessante, porque quando você olha para isso aqui, não é meio desanimador? O cara fala, meu, você conhece pouco e o que você conhece ainda... Mas ele vai falar depois na sequência, né, que conhecê-lo é fonte de prazer. Então vamos abrir esses dois textos. Pessoal da área aqui, Jeremias 9, 23, 24. Pessoal que está com a Bíblia no telemóvel, Oséias, que esse é mais difícil de achar, 6, 6. Não quero fazer você passar vergonha hoje, né? Estamos encerrando o ano, quero você animado. Não quero fazer igual o Rod fez, eu quero você animado. Achou Oséias 6, 6? Manda aí, Marco. Agora, quem que pediu para fazer o holocausto? Deus não queria o holocausto? Deus queria. Agora, o que ele quer mais do que o holocausto? Conhecimento. Ele fala primeiro da obediência, né? Mas depois vai falar do conhecimento. Então, conhecimento, a gente ter conhecimento de Deus é parte da nossa obediência em Deus. Então, se a gente de fato é um crente genuíno, a gente não tem o direito de não ler as Escrituras e não tentar conhecer a Deus. E não nos esforçarmos para nos relacionarmos com Ele. Eu acho muito legal, você tem umas cartas de Paulo, agora eu não vou lembrar se é Efésios, que Paulo vai falar assim, que vocês cresçam no pleno conhecimento. É maravilhoso isso aí. Né? Então é fonte de prazer. Agora vamos ver Jeremias 9, 23, 24.
Então, você se gloriar, você vai se gloriar em alguma coisa que você tem prazer. Você não vê, por exemplo, fazer os exemplos ruins. Você não vai ver um flamenguista se gloriando no Flamengo no dia que o Flamengo perde. Corintiano você até encontra, porque corintiano é meio louco, né? Mas na média, torcedores de futebol, ele não se gloria no dia que o time dele perde, né? Nisso o corintiano é diferente. Mas na média é isso. O corintiano se gloria de ser corintiano até quando perde, porque o que importa é ser corintiano. Tá certo? É questão de fidelidade, é outro padrão. Mas quando o seu time ganha, e ganha por muito, você bate no peito. Como que é Portugal quando ganhou aqui a Eurocopa? Não é? Deve ter sido uma loucura isso aqui. Por quê? Porque é o prazer. Então, você vai se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. Então, conhecer a Deus é fonte de prazer, é fonte de alegria. Agora, pensa na sua vida. Vamos lá para a prática de novo da teologia. Como tem sido a sua vida de prazer em conhecer a Deus? Que aí eu vou usar o meu exemplo. Agora na parte negativa. Quando eu tenho prazer em alguma coisa, eu faço ela pouco ou muito? Quem aqui gosta de série e filme? Eu sempre volto para esse exemplo porque ele é muito fácil de você ver. Porque é muito fácil ficar sentado no sofá maratonando. E quando você gosta de uma série, é tranquilo assistir um episódio? 2. Dependendo, você vai. Dependendo, você vai uns 4. Eu já tive sessões piores, tá? Já tive sessões piores. Mas o ponto é que aquilo te dá quase que uma compulsão, um desejo de ver o que vai desenrolar. Por que a gente tem isso? A gente tem prazer nisso. Aquilo que a gente tem prazer, o nosso coração deseja. E aquilo que o nosso coração deseja, se a gente se entrega, vai. Agora, o quão difícil é para você acordar nessa época maravilhosa do ano, mais cedo do que ir para o trabalho, meia hora mais cedo, não estou nem falando 4 episódios. Acordar meia hora mais cedo para ler a palavra de Deus. Ou então para orar. Veja, parece uma aplicação moralista, mas se você tem prazer, não deveria ser difícil. Por que para muitos a vida devocional é um sacrifício, é uma luta? O meu argumento vai ser que a pessoa não encontrou prazer em Deus ainda. Ela pode não ter encontrado porque ela ainda não foi orientada. Já teve pessoa que me falou assim, aqui foi a primeira igreja na minha vida que o pastor falou que tinha que fazer vida devocional. A pessoa pode não ter as ferramentas e não saber como fazer. E aí a igreja tem culpa nisso. Agora, tem a pessoa que sabe tudo isso e não faz. Aí não parece loucura? Para mim, o que é? Doideira. Ele pegou a referência, doideira. E é pouca? É muita doideira. Sim. Sim. Com essa mesma alegria, assim, né? Eu acho que... Eu entendo, né, que série e filme... É fácil de eu falar sobre isso, porque muita gente... Acho que as plataformas de streaming facilitaram muito isso, o acesso, e fica muito fácil de você ter várias pessoas com a mesma inclinação. Poderia ser outra coisa, né? Poderia ser falar de comida. Né? Poderia ser... Ou comer mesmo, né? Ou futebol. Né? Outro dia eu fiz a brincadeira, foi com o Rui na pregação, né? Pô, cheguei na casa do Rui lá, tomei uma aula de história do Porto, meu amigo, e não da cidade.
Da cidade também, mas a maior lição que eu tomei lá foi do clube. Né? Tanto é que quero que se exploda lá o Benfica, esporte, né? E tal. Virei ali, né? Portista. Mas acho que o ponto todo é que onde a gente encontra prazer, a gente tem vontade de fazer. Aí você pode pensar assim, mas pastor, eu tenho um prazer danado de vir na igreja. É maravilha. Mas você tem um prazer danado de vir pela igreja por Deus ou porque você vai encontrar as pessoas? Ou você vai ter os momentos? Ou você vai ter nos cânticos um momento de extravasar alguma coisa? Aqui no nosso é meio sem emoção, então não tem muita oportunidade de extravasar muita coisa. Mas porque eu tô com prazer naquilo, né? Tô com prazer naquilo. Mas eu vejo que essa questão de ser fonte de prazer é uma coisa importante para a gente pensar. Por que eu gosto de vir à igreja? Vê que tem gente que não gosta. Até vem. Por exemplo, que legal. Quem aqui conhece, sem dar nomes, pessoa que é ruim de horário? Chega atrasado, precisa conhecer, não precisa dar nome, não quero acusação de nada aqui, não quero explanação de nada. Agora, quando essa pessoa vai para um negócio que ela gosta, ela se atrasa. Aí essa é complicado. Essa é complicado. Mas tem coisa que se sua vida dependesse desse, você não atrasaria. Ou quando você gosta muito, então você pode ter uma pessoa que tem dificuldade de acordar cedo, mas no dia que a viagem para o Brasil tá a chegar, nem dormir direito ela consegue mais. Por quê? Porque ela quer chegar no horário, não quer perder o voo, não quer nada disso, né? Eu nem estava chegando na devocional, estava chegando só do horário do culto, mesmo MBD às vezes, né? Mas a devocional é outra dessa, né? Deus, na sua soberania, ele faz com que as pessoas ajam de maneiras não esperadas, né? E o Roberto agiu de uma maneira não esperada esses dias, quando ele deixou de ler um trecho da liturgia que tinha sido escrito. Mas Deus é soberano. Deus é soberano. Eu estou tranquilo com isso. Mas dentro de lá, estava tudo que eu não bati no sermão, estava lá. Tudo que eu não bati no sermão estava nessa oração, na pré-oração. E uma das coisas que eu falava é como as pessoas acham uma dor, um sacrifício, um negócio difícil estar na igreja às 9 horas da manhã para EBD. Ou nas 10h30 para o culto, porque tem gente que consegue chegar atrasado 10h30. Esse é um negócio que não entra na minha cabeça. 10h30, meu amigo, é quase a hora do almoço já. É na minha cabeça, é doideira isso aí. Mas pronto, eu acho que tem mais do que a ver com prazer, mas eu acho que a fonte de prazer é uma dessas coisas que está envolvido nisso, né? Sim. Sim. Não, eu estou contigo nessa. Eu acho que a obediência é importante, né? Mas não, eu estou contigo nessa. Porque se você voltar lá e pegar a pregação, eu preguei nesse texto recentemente. Eu expus a primeira carta de Pedro inteiro, antes de começar a Gênesis. E uma das coisas que, para mim, meu, obediência, conselho sabe, né? De sacrifício, o jeito que eu penso. Essa ideia como a gente tem que se doar na obra e tudo mais. Mas existe algo que mesmo no sacrifício é prazeroso. Mesmo na obediência é prazeroso. Porque
senão a mente humana nem conseguiria muito conceber. Então, assim, tem hora que é duro? É. Meu, tem hora que aguentar uns caras é difícil. Meu. Tem hora que tratar com algumas pessoas é difícil. É difícil. E eu não posso arrancar a cabeça do pescoço. Tem umas coisas que eu não posso fazer. Mas tem hora que é difícil. Mas vai lá. Sim. Aham. Todo esse clima maravilhoso aí. Sim. Sim. mas, mas o que você pode fazer, faz oração em silêncio, faz oração silenciosa. Mas, sim, sim. Não entendo. Eu também. Compra aquele que parece uma televisãozinha assim, ó. É. Mas eu acho que esse é um ponto, sabe? É. É. Então. Eu vejo que vocês têm assim pontos que são relevantes para a gente pensar em termos de vida prática, né, vida cristã prática. E eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer, e normalmente as pessoas têm receio de responder. É que fala assim, quem acorda com vontade de orar? Aí normalmente o pessoal tem receio porque é o pastor que está fazendo a pergunta. Aí eu vejo constrangimento, essa técnica é infalível quase. Aí eu vejo constrangimento e falo assim, não, eu acordo com vontade de dormir. Eu acordo com vontade de virar para o lado, falo, vou continuar aqui nessa, né? E aí a pessoa assim, mas eu não tenho vontade de orar. Falei, ótimo. Quer a solução para isso? Eu quero. Falei, ora a Deus pedindo vontade de orar. A alternativa é essa que você tem. É orar a Deus pedindo vontade de orar. E aí você vai pegar, né? Igual você vai pensar várias coisas, né? Como amar uma pessoa que você não gosta. Começa a orar por ela. Mas não para ela morrer. Entendeu? Começa a orar pelo bem dela, começa a orar para Deus transformar o coração dela. Né? Que tem umas que você ora para morrer. Não, e vocês sabem. Tá gravando, né? Parei. Certo. Certo. Não, eu acho que ele estava pedindo a ajuda. Uhum. Certo. Mas,
Eu acho que você tem um ponto importante aí, e eu acho que aí você tem que pegar aquela delicadeza do Amaro, quando teve a outra circunstância lá com o menino. Aí tem que falar assim, ó, sabe o que tem que fazer? Você tem que tomar vergonha na sua cara. Eu vou orar mais por você. Eu vou orar mais por você, eu sou tua mãe. Mas você precisa tomar vergonha na sua cara. Porque aí, quem quer ver a versão do Léo Coach é agora. Todo mundo tem a mesma quantidade de hora no dia. 24 horas. Você não tem tempo para aquilo que não é prioridade para você. Aí a parte coach. Todo mundo tem o mesmo... Não é todo mundo tem o mesmo tempo. Um morre mais cedo, outro mais tarde. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas num dia. Tem um cara que produz mais, outro que produz menos. A questão é, o que é prioridade para você? Então, eu tinha dificuldade, mas assim, absurda de acordar cedo. Mas absurda de acordar cedo. E eu sempre li os teólogos falando que a melhor hora de fazer devocional é o primeiro horário do dia. Eu falei, mas acordar mais cedo, eu já odeio acordar cedo. Aí eu tentava. Não, era lá em São Paulo. Aí eu tentava. Aí dava errado. Eu errava um dia e desandava. Aí eu voltava. Aí eu acordava atrasado e falei, tem que chegar no horário no banco, tal. Aí teve um dia, aquilo que você crê influencia a maneira como você sente e a maneira como você interpreta a realidade. E aí vai interferir a maneira como você age. Eu falei assim, a partir de agora, o dia que eu acordei atrasado, nem que eu perca o meu emprego, eu vou orar antes de ir para o trabalho, eu vou ler a Bíblia antes de ir para o trabalho. Perdi muito menos vezes a hora. Por incrível que pareça. Eu estava com medo de perder o emprego. Né? Aí você acaba acordando mais... Enfim. E eu lembro de uma situação... E veja, eu não estou falando aqui que todo dia você vai conseguir fazer do mesmo jeito, que todo dia vai dar certo, vai ter dia que vai ser mais difícil. Normal. A gente começa a criar um negócio chamado hagiografia. Você já ouviu falar isso aí, não? Hagiografia é tipo uma bibliografia que você faz da pessoa um santo. Então o cara não tem defeito nenhum. Então teve uma época da história que eles gostavam mais disso. Então você vai ler a vida de Lutero, parece que Lutero era perfeito. Não era, pô. E aí os caras falam assim, não, porque Lutero orava 2 horas por dia, e no dia que ele estava mais ocupado, ele orava 4. Mas assim, tem alguma lógica no argumento? Tem. Só que tem um problema. Tem carta que ele trocava com outro camarada chamado Melanchthon e queria falar assim, tem dia que é difícil para mim orar. Ele não orava 2 horas todo dia. Entendeu? Não dá. Entendeu? A gente só tem relato de quem fazia isso mesmo é Jesus. Fora isso, né? Então, esse é um ponto. E a gente sofria desse mal no seminário. É engraçado, né? Então, você tinha o seminarista que tinha dificuldade com a vida devocional. Por quê? Porque a vida dele era muito corrida. E aí teve um aluno que ele falou mais ou menos o que o teu filho falou, mas o do teu filho foi a versão mais pura do que esse seminarista fazia, porque o seminarista só conseguia fazer devocional em outro momento que ele estava no banheiro. E aí era um professor muito perspicaz nas piadas, né? Ele falou assim, é a mesma qualidade da sua vida devocional. É formação raiz, meu amigo, entendeu? É formação raiz. Já tomou no meio para lá onde ser trouxa, né? Mas é a questão toda, né? Em alguns momentos os pais vão ter que dar essas duras nos filhos, porque uma coisa, você não pode terceirizar a vida espiritual. Você não terceiriza a salvação. Você não terceiriza a intimidade com Deus. Você falar para o moleque, vergonha na tua cara, organiza o teu dia e faça, comece, né? Porque... Mas Então é o seguinte, ó, eu vou parar por aqui. Eu sei, mas eu prometi que ia terminar mais cedo para a gente ter o encerramento do ano, tirar uma foto, todo mundo junto aí e tal. E eu vou anotar que eu parei aqui, porque ano que vem, aquela começou a época da piada, né? No ano que vem, a gente volta aqui com o nosso amigo Packer, né? A gente vai ver a importância de que conhecer a Deus obrigatoriamente vai implicar relacionamento com Ele. É um pouco do que a gente está a falar, eu só posso conhecer a Deus se eu me relacionar com Ele. Eu só me relaciono com Ele se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu ponho em prática aquilo que eu estudo. Né? E aí, no ano que vem, a gente continua
E para fazer aí tem um homem no nosso meio que está marcando vários momentos. Né? Eu vou pedir para ele fazer a oração, que é o Marco. Né? Opa, os caras ficam lá assim, não, foi a primeira pessoa a orar no Espaço Novo. Né? Aí fica assim, vai ser o último orar aqui no Espaço Velho. Senhor Deus e Pai, Deus eterno e todo-poderoso, queremos, Pai, nesse momento agradecer a Ti por esse curso, pela oportunidade, pela iniciativa do pastor, de fazer, Pai, com que podemos conhecer mais a Ti, através da leitura da Tua Palavra, através da oração, através da meditação e da comunhão com os irmãos. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pela vida de cada um aqui, e obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, esse tempo maravilhoso, desde o início do curso em setembro até agora. O Senhor nos dê também um período de descanso para que possamos continuar em janeiro, de acordo com a Tua vontade, querendo cada vez mais aprender de Ti, Pai, mas não para deixar guardado na nossa mente somente, para poder praticar e poder, Pai, ter alegria, transmitir o prazer, Pai, Tua palavra, a Tua verdade. Obrigado mais uma vez. Abençoe o nome do nosso Senhor, nosso Salvador, teu amado Jesus.